porque eu tenho aqui ao meu lado a Tássia. A Tássia é psicanalista e hoje a Tássia veio aqui justamente, Tássia Borges, né, para falar sobre quando o desconforto vira rotina. É uma armadilha da adaptação emocional. E aí a gente tem que entender tudo isso, porque isso interfere no nosso dia a dia, passado, presente e até mesmo o futuro. Então a gente tem que entender, é um tema sério e hoje, infelizmente, muitas pessoas vivenciam um pouco da reflexão que fizemos no começo do programa, não é, Tássia? Sim, sem dúvida. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, é sempre um prazer e uma bênção estar aqui com vocês. Esse tema realmente ele é importante, ele carece conscientização, porque muitas vezes quando se percebe, a gota d'água já transbordou o copo, já tem algum malefício à saúde, seja emocional, mental, física. Então, sim, a questão de adaptação emocional é um tema que precisa de atenção. E eu acho que é interessante as pessoas de casa entenderem o que é essa adaptação emocional. Porque muitas pessoas vivem essa adaptação, mas não sabem o que é essa adaptação emocional. Exatamente. Vamos entender que assim, nós somos seres humanos e nós somos capazes, inteligentes, nós somos pensadores. E a gente acaba se adaptando a questões do meio, a questões do ambiente e muitas vezes não é uma adaptação que vai chegar num resultado positivo. Às vezes vai chegar num resultado negativo, seja no ambiente de trabalho, no ambiente familiar, na vida com amigos, ou seja, determinadas situações vão gerando, né, um desconforto, mas eu me adapto. Vamos fazer, a gente vai dar exemplos, tenho certeza Claro. que você trouxe muitos deles, mas agora eu me lembrei que nós falamos recentemente do bullying. Sim. Aquela criança precisa estudar, aquela é a escola mais perto da casa dela, ela não consegue se abrir com os pais, ela vai se adaptando àquela situação, vivendo aquilo ali, aquilo vai criando marcas, feridas e vai trazendo para aquela criança muitos prejuízos emocionais, mas ela continua ali, porque ela não tem forças para sair daquilo ou enfrentar. Isso seria um dos exemplos? Sim. Esse seria um dos exemplos? Sim, e o que a faz continuar ali? A sobrevivência. Então, não tem opção, não me sinto confortável para falar com a família, então eu vou me adaptando. Por exemplo, isolamento. Isolamento é uma forma de adaptação. Estou me adaptando a uma situação negativa, eu vou me isolar, não vou me expor, não vou falar com ninguém. Porque se eu falar com alguém, eu posso ser retalhado. Então, eu estou me adaptando, percebe? Então, às vezes a gente acha que a adaptação, claro, ela pode ser muito positiva, mas ela também pode ser silenciosa e trazer o seu aspecto negativo. E você deu vários ambientes, pode acontecer inclusive no trabalho? No trabalho, às vezes isso acontece muito cá entre nós, Rita, com chefia, né? Então, às vezes o chefe, o gestor, o gerente, o coordenador, o diretor ou a diretora, a gestora, a coordenadora, estão passando por determinadas pressões, que é da solidão da liderança, né? Se a pessoa está ali, ela, em tese, tem que segurar o rojão um pouquinho mais do que a equipe. Mas muitas vezes a pessoa, ela faz um comentário negativo, ela deprecia o trabalho daquela pessoa, indo para além do que é tolerável, do que é possível dentro de um ambiente de trabalho. De outros, né? Exatamente. Então, estabelecendo uma exposição. Então, às vezes a pessoa flagra ali uma coisa, porque aquela pessoa fez determinada coisa, mas também aí insere um comentário pessoal, pejorativo. E aí a pessoa que está trabalhando precisa daquele salário no final do mês. É o famoso engolir sapo, podemos falar assim, Rita? Então, é o famoso engolir sapo, vai se adaptando, vai se adaptando. Aí, de repente, a pessoa começa a ter crises de ansiedade para ir para o ambiente de trabalho. Olha como que já está grave. Às vezes a pessoa vai não conscientemente, mas ela pode ficar frequentemente doente, justamente que é uma outra forma para evitar essa crise, por exemplo, no trabalho. Olha como isso pode ser prejudicial. E pode ser Rita. até mais grave, mais sério. Até teve, não sei se esse seria o caso, mas tem pessoas que infartam no domingo à noite, porque sabe que na segunda-feira tem que voltar. Sim. Isso é uma estatística, era um número alto de pessoas, principalmente homens, que infartavam no domingo à noite, no final da tarde, por conta só de pensar que na segunda-feira ia ter que estar lá no trabalho. Sim. E a gente não sabe o emocional dessas pessoas. Exatamente. Né? As que partiram não tiveram a oportunidade de abrir o coração e falar o que elas estavam vivendo.
Então, e é interessante que a gente entenda, e é legal você estar dando esses exemplos, Tássia, porque muitas pessoas podem estar vivendo isso no trabalho, na escola, como você falou, na família, no ambiente com os amigos. Sim, infelizmente. Pensar, é o que eu sempre falo, né? A gente vai partindo de engolir sapinhos, esses sapinhos vão ficando maiores, chega uma hora a gente tem uma congestão e aí a gente pode transbordar, né? Então, a gente sempre percebe por escapes. Então, seja eu passar mal antes do trabalho, ou seja, eu não querer ir na casa daquele amigo que às vezes é grosseiro, às vezes faz comentário sobre o corpo de alguém, sobre a conta bancária de outro. Então, às vezes, já são questões de adaptação emocional, só que, infelizmente, a ideia aqui, justamente, a gente trazer isso à pauta, é para as pessoas começarem a refletir com autogentileza e ver os ambientes em que frequentam, as relações que estão estabelecendo, né? Porque, às vezes, da onde vem isso, né? Vem do desejo de amar e ser amado. Todo mundo quer ser amado, todo mundo quer amar. Então, muitas vezes a gente se coloca, a gente engole um sapinho aqui, outro ali, não só por uma questão de sobrevivência profissional ou escolar, como a gente falou, mas muitas vezes porque a gente quer ser amado, quer ser respeitado, quer ser querido. Então, por amor, a gente vai engolindo uns sapinhos que pode virar um monte de sapo. Um brejão. Um brejão. Um brejão que às vezes a pessoa afunda nele. Exatamente. E olha, e nós tivemos agora no mês de agosto, refletindo sobre a violência, né, que muitas mulheres vivem, muitas pessoas de certa forma vivem. Nós temos refletido e vamos refletir sobre essa violência que acontece com o idoso, principalmente. Agora, no comecinho de outubro, a gente faz essas reflexões também. Aqui no Mulher.com nós vamos fazer. Mas a pessoa, às vezes, é claro que ela não quer viver isso, né, Tássia? Sem dúvida. No seu interior, no seu íntimo, ela não quer viver essa violência, seja verbal, seja depreciativa, de humilhação, Sim. ou até pior ainda, as agressões físicas. Sim. Quer dizer, isso, mas ela vai se adaptando. Exatamente. Ou é uma mulher que aguenta tudo isso por conta dos filhos. Sim. E assim vai. E o sistema emocional ajuda, Rita. Então, a pessoa começa, eu brinco, eu uso um termo do senso comum, que a gente fala que é o tal do passar pano. Né? A gente pega o pano e vai passando, né? Vai lustrando ali aquilo que está embaçado, que está ruim. Então, muitas vezes, esse é um processo que a gente, principalmente mulher, a mulher ela vai pensando, racionalizando, não, isso aconteceu porque fulano teve um dia ruim no trabalho. Eu ia perguntar agora, por que isso acontece? Por que as pessoas vão passando esse pano em cima? Agora você está falando, porque às vezes ela fica justificando. E essa ideia da justificativa, como eu falei, a gente pensa, por mais que a gente não esteja num cenário de sobrevivência extrema, que é vida ou morte, mas querendo ou não, o nosso inconsciente trabalha um pouquinho dessa forma. Então, a balança usada inconscientemente muitas vezes é mais fácil eu racionalizar, justificar, é muito mais fácil eu entender, né? Eu vou entender de que as coisas têm uma justificativa do que de fato eu encarar a situação, porque lembra como a gente quer ser amado? Se eu falar para o outro que eu estou descontente com o comportamento dele, isso vai gerar o quê? Conflito. Então, nós tememos muito o conflito, Rita. Então, isso acaba se tornando uma coisa comum e velada, né? Porque a gente não sabe o que a nossa amiga está vivendo. Né? Que às vezes é amiga de convívio, mas se a gente não está dentro da casa no dia a dia, a gente não sabe o que aquela pessoa está passando. E às vezes nem a pessoa própria. Sério? Sério. Porque essa coisa de justificar demais, a gente vê isso muito em clínica. A pessoa não percebe que ela está vivendo um relacionamento tóxico, por exemplo? Não. Não. E isso é uma das dores de quem é da área psi. Porque é um processo de conscientização que tem que ser feito aos pouquinhos, né, com cuidado, porque se for um choque assim de realidade, obviamente, primeiro passo a pessoa vai dizer, não, imagina, não é assim. E isso vai reforçar as justificativas. E vai até perder a amizade. Exatamente. Exatamente. Você como profissional, ao auxiliar uma pessoa que traz isso para você, por ser profissional,
já identifica que aquele relacionamento é um relacionamento tóxico e as consequências podem piorar a cada dia. Para você orientar essa pessoa profissionalmente, você tem as ferramentas, mas nós, réis mortais, que não sabemos, a gente quer ajudar, mas não sabe como. Existem sinais que essa pessoa demonstra, mesmo inconscientemente, para que a gente já possa, de certa forma, ter um alerta? Qual é a abordagem para a gente falar para ela, olha, você precisaria conversar com um psicanalista ou um psicólogo, enfim. Porque tem algumas pessoas que falam, não, eu não preciso, não, de jeito nenhum. E são resistentes, são impermeáveis a essa informação. Então, às vezes, a gente quer ajudar, mas a gente não sabe como. Como você nos ajuda? Fala para nós, Tassiana. Estamos aqui para isso. Como você nos ajuda a ajudar? Acho que a primeira coisa é uma escuta gentil e sem julgamento. Eu acho que essa é uma grande diferença, né, que se aproxima do nosso trabalho. Dentro do campo ético, um profissional não pode julgar a vida de ninguém e nem orientar também. A gente tem que tomar muito cuidado com as ressalvas de orientação. A gente não pode pedir para ninguém separar, a gente não pode pedir para ninguém largar o emprego, não é verdade? Mas a nossa escuta gentil Eu vou entender ajuda. Um pouco melhor dessa escuta gentil daqui a pouquinho, depois do intervalo. Presta atenção nesta palavra, escuta gentil. Intervalo, um copo d'água e a gente volta já. E aí, prestou atenção na escuta gentil? Você tem tido tempo para essa escuta gentil? Você sabe o que é a escuta gentil? Então, hoje aqui, com muito carinho, a gente recebe a psicanalista Tássia Borges, que está justamente falando sobre o desconforto, né? Quando o desconforto vira rotina. E aí, quando vira rotina, a gente cai na armadilha da adaptação emocional. Desde o começo do bloco passado, nós começamos a falar sobre essa adaptação emocional e agora a gente está tentando identificar de que forma podemos ajudar as pessoas que a gente já percebeu que está dando sinais. E que sinais são esses? De que forma a gente pode ajudar? E agora sim a gente volta na escuta gentil. O que é essa escuta gentil, Tássia? Eu aprendi isso muito com a psicanálise, né? Justamente como eu estava falando antes, a gente não pode julgar profissionalmente a vida, as ações de quem chega até nós, né, profissionalmente. E isso eu comecei também, a gente vai desenvolvendo isso na vida pessoal, de modo geral. Então, essa escuta gentil de não julgar é muito importante, é bíblico também, né? Não julgueis. Por que a gente fala isso? Porque muitas vezes alguém que está angustiado, veja bem, vem um amigo, uma amiga, um familiar desabafar sobre uma determinada toxicidade na vida, independente de qual situação que seja. Muitas vezes a gente tem uma ansiedade em querer responder essa pessoa com a nossa opinião, com a nossa visão. E eu tenho uma frase muito interessante que um amigo meu falava, que era: conselho é dar o nosso final para a história do outro. Então falta empatia, então falta a escuta gentil. Então muitas vezes a gente está tão preocupado em querer falar que a gente não consegue ouvir o que aquela pessoa que está clamando por ajuda, porque às vezes ela está querendo desabafar, ali já tem um pedido de ajuda. Mas às vezes a gente quer julgar, quer dizer o que ela tem que fazer, e muitas vezes não é sobre isso. É sobre ouvir e, claro, devolver com perguntas, mostrar ali, olha, o que você precisar, pode falar comigo, pode ligar para mim. Eu percebo isso aí na minha vida pessoal, né? Não na profissional, mas quando a gente fala, não, pode ligar, precisar de alguma coisa, liga. Quem precisa, liga. Manda uma mensagem, dá um bom dia. Então, muitas vezes, se colocar à disposição, porque não é na primeira vez, né, Rita, que alguém vai desabafar e você já vai resolver a questão da pessoa, né? Então, essa escuta gentil, eu falo não só para o outro, para nós também. Porque, lembra a justificativa que eu falei, a passada de pano que a gente faz? Isso faz com que a gente não se escute. Então, quando eu justifico a ação de outra pessoa, nossa, aquela pessoa estava mal-humorada, por isso que ela foi grossa comigo, eu vou engolir o sapo. Quando eu engulo o sapo, eu não estou me ouvindo gentilmente. Eu totalmente ignorei o meu desconforto, então, não o meu só sofrimento. Ouvir gentilmente o outro, mas a si mesmo. A si mesmo. E a gente, olha, se eu posso falar uma coisa assim muito marcante, Rita, a gente se ignora diariamente. Infelizmente. Porque a gente entende que se ouvir, que se respeitar,
é ser egoísta. Isso é muito comum em quem faz terapia, faz análise. Passaram-se alguns meses, as pessoas ao redor ficam, eu gostava mais daquela outra versão. Claro, porque a outra versão não queria né, ter conflitos ali. Então, é claro que eu prefiro uma pessoa que vai se adaptar emocionalmente a mim, que é mais confortável, do que uma pessoa que diga, olha, você me magoou. Olha a diferença. Então, por meio da terapia e do processo analítico, a pessoa consegue se ouvir. Isso também é muito importante. E olha, a Tássia está aqui conosco, ela também é professora, já quanto tempo? 25 anos. 25 de anos. De psicanálise 10, mas já são 25 anos que eu leciono. E isso te dá essa forma gostosa de ensinar. É muito gostoso aprender com você, porque você nos coloca em ponto de reflexão. Você está falando, a gente está ouvindo e está aqui, olha, refletindo. Peraí, em que momento eu fico só justificando aquela pessoa que fez aquilo para mim? E aí a gente vai passando panos quentes, né? Sim. E vai aliviando. E isso pode ser em qualquer um dos ambientes que nós citamos no bloco anterior. Sem dúvida. Aí eu faço a pergunta agora e vou fazer para quem está em casa. Até deixa eu dar uma olhadinha, ver se alguém... Claro. É uma situação difícil, Miriam, e muitas pessoas passam por isso, né? Muitas pessoas passam por isso. A respeito do bullying, ela citou um caso aqui, agora eu não vou abrir no ar, claro. Né? Quem estiver acompanhando aí pelo chat do nosso programa ao vivo no YouTube, pode ler sem problema, mas o que o namorado dela viveu é algo difícil, mas os amigos não foram legais, né? Os amigos faziam chacota com ele, então ele sofreu bastante. Então, eu realmente peço a Deus que abençoe e que cure, porque é o único que pode curar, né? Onde a gente não consegue ir, é Ele que vai. Miriam, Deus abençoe você. Obrigada por compartilhar conosco, viu, querida? Edileuza sempre com a gente, né, Edileuza? Um abraço para você. Ela tá ligadinha no maravilhoso programa. A gente agradece o elogio. E ela colocou, ela está em Lagoa das Pedras dos Brás, no município de Crateús, no Ceará. Um beijo para você, viu? Eu vou pedir à diretora que repita, porque eu estava falando e eu não ouvi. Verdade, olha, ela fez, agora a Roberta, obrigada Roberta, ela fez uma pergunta, porque como aqui está o caso que hoje é adulto, o namorado dela, enfim, mas ele passou isso também na infância, e a Roberta perguntou, como ajudar os adolescentes e as crianças quando não são acolhidos, né? Quando não tem essa escuta atenta de pais, enfim, dos mais próximos. É um processo bem difícil, né? Falar de criança e adolescente é muito delicado, né? Primeiramente, se você tem acesso à família dessa criança, desse adolescente, seria importante algum tipo de conscientização com esses pais. Infelizmente, é avassalador o número de pais que não olham os seus filhos, né? Estive dando uma orientação recentemente para uma palestrante que ia falar com pais sobre, né, digital, bullying, enfim. E a primeira coisa que eu falo é, olhe para os filhos, presta atenção, filho dá sinal, né? E muitas vezes a gente acaba não percebendo, mas filho dá sinal. E aí se tem um sobrinho, enfim, filho de algum familiar, alguma coisa assim, filho de amigo, é importante entrar em contato com os pais e, claro, ver o nível de gravidade da situação e falar com um profissional, se necessário, assistente social, psicólogo, psicanalista, enfim. Perfeito. A Miriam agradeceu. A Miriam foi a que nos relatou do namorado. Do namorado, isso. Eu queria fazer um comentário, embora não esteja acompanhando, né, no detalhe, mas assim, a dor do bullying tem a ver com a adaptação emocional também, por quê? Porque muitas vezes o assédio, o bullying, a agressividade pode ser escrachada, violenta, mas ela também pode ser velada, silenciosa. E muitas vezes ela vem e irrita, infelizmente, de onde se menos espera. Então vem de amigos, vem de familiares, infelizmente eu não posso só trazer flores, né? Tem que trazer as urtigas, né? Mas, infelizmente, às vezes vem de onde se menos espera.
e isso gera mais sofrimento psíquico ainda. E olha, e hoje falar sobre essa adaptação emocional é algo que é para cutucar você. É para que você se olhe, para que você se veja, para que você se escute, viu? Porque se você estiver vivendo nesse momento, seja em qualquer âmbito da sua vida, esse tipo de relacionamento e está fazendo uma adaptação emocional para continuar sobrevivendo, você precisa de ajuda. Né? Uma ajuda de uma profissional para te ajudar a encontrar o caminho. Né? Nós estamos aqui conversando com a Tássia, mas sei que tem pessoas de todo o Brasil, pessoas até no exterior, que vão ter que buscar perto de suas casas, nas suas cidades, esse profissional, mas vai precisar de ajuda, porque sozinho é muito mais difícil fazer essa identificação e buscar a cura. Sozinho é difícil, precisa de um profissional, né, Tássia? Precisa de um profissional, e hoje nós temos a vantagem, né, que é os atendimentos online. Né, Rita? Então, nós temos hoje muitos profissionais que estão à disposição, que é possível procurar por redes sociais, muitas instituições também, faculdades de psicologia, escolas de psicanálise disponibilizam também atendimento online social e de forma gratuita também. Então, vale a pena sim. Eu acho que não é para ficar sozinho, não é para sofrer sozinho ou sozinha. Dá para encontrar ajuda sim. Hoje está mais acessível do que antes. E aí tem aqui na nossa lista de conteúdo, né, do tema de hoje, a respeito de como sair, né, dessas relações de ambientes tóxicos. Falamos agora sobre a terapia, se somente a terapia consegue ajudar e quais são os riscos de não perceber essa adaptação emocional. Você consegue juntar um pacote aí para mim? Bora lá. Eu vou começar de frente para trás. Se eu esquecer de alguma coisa, você me ajuda. Os riscos a médio e longo prazo pode ser transtornos emocionais, psicológicos, até mesmo psiquiátricos. Né? Então, aquele trabalho que eu vou tendo crises de ansiedade para não ir pode virar um burnout, pode virar uma TAG, um transtorno de ansiedade generalizado, ou seja, pode acarretar também questões físicas, né? O excesso de cortisol no corpo também gera transtornos e outras coisas também. Então, pode trazer malefícios à saúde física também. Então, o transbordo disso pode ser sim grave. Então, esse é o risco, né? Sobre identificar o desconforto, a gente, lá no fundo do nosso íntimo, a gente sabe quando tem uma pedrinha no sapato, né? Então, acho que é isso que a gente falou, de ter momentos de reflexão diária. Eu sei que a vida atropela, eu sei que é filho, filha, marido, esposa, trabalho, muitas responsabilidades, mas, assim, um momento de reflexão, que seja diária, periódica, para fazer o balanço da vida, tá bom, não tá? Estou feliz, não estou, né? Muitas vezes essa autoavaliação constante, se ouvir gentilmente, pode ser uma saída, assim, né? Uma forma de autorrelacionamento. A gente se esquece da gente, foi o que eu comentei. E sobre a terapia, fazendo o fechamento, é necessário a terapia para sair dessa adaptação emocional? Então, depende do recurso emocional que a pessoa tem para sair. Muitas vezes uma pessoa conversa com um amigo ou com a família, tem uma rede de apoio psicológica, tem de onde tirar força para o enfrentamento. Porque se a gente está falando de sair de um emprego, de um divórcio, percebe? São enfrentamentos emocionais muito graves. Então, se a pessoa não tiver rede de apoio, sim, o processo terapêutico, o processo analítico é muito importante. E aí, tem uma participação aqui. O que ele colocou aqui é algo até mais sério. Nós estamos falando dos prejuízos emocionais ao longo, né? Com essa adaptação emocional, essa pressão, tudo isso que vem nos ambientes da nossa vida, né? E aí ele colocou, obrigado, Tiago, por sua participação, ele colocou, Rita Maria e Tássia, boa tarde. Aos olhos da Tássia, como um adolescente sem amparo familiar e financeiro pode não cogitar, né, a própria vida, tirar a própria vida. Porque ele colocou aqui a pergunta como professor, que ele é professor. Ele colocou como não cogitar tirar a própria vida. Quer dizer, é extremamente, né? Até eu estou usando aqui o símbolo do Setembro Amarelo, né? Então é um assunto também que nós estamos em pauta, né? Quem é da área psi neste mês.
pensar que não se tem o amparo de forma alguma já é um tipo de desespero. Então, quando se pensa em tirar a própria vida, é porque, e é uma abordagem que a gente sempre fala, vamos tirar a dor sem ter que tirar você, né? Então, esse é o mais importante, é lidar com a dor sem ter que pensar em tirar a própria vida. Mas em níveis mais graves, como professor, ele deve saber de todas as ferramentas que são utilizadas, né? A parte conselho tutelar, né? Todas são, né? Aí, dependendo da escola, como que é tudo isso, né? Familiares, enfim, cada adolescente é um caso diferente. Começa mas com assistência social da própria escola. Da própria escola. E aí tem que ver, porque às vezes a escola, infelizmente, pode estar, sei lá, está tendo um bullying, e aí o adolescente não se vê acolhido na escola, não se vê acolhido em casa. Entendi. Né? Aí busca um auxílio externo. Aí o próprio adolescente pode também procurar, sim, né, conselho tutelar e pedir auxílio, pedir ajuda. Tássia, muito obrigada por estar conosco. Eu que agradeço imensamente. Que Deus continue te abençoando. Obrigada, amém. Continue te ungindo para você vir sempre plena para falar de assuntos tão difíceis, mas que com a sua delicadeza, a sua sutileza, acaba esclarecendo e nos fortalecendo. Obrigada. Amém, eu que agradeço. Aqui nós conversamos hoje com a psicanalista Tássia Borges, ela que é psicanalista, é mestre em psicologia clínica, também diretora do Instituto Kleiniano de Psicanálise e hoje veio com essa ideia para alertar as pessoas sobre a adaptação emocional, ou seja, essa tendência que nós temos de nos adaptar a situações desconfortáveis. E muitas vezes a gente se adapta tanto até que seja tarde demais. Então foi um alerta. Espero que você tenha ouvido, né, e possa se ajudar ou ajudar outras pessoas. Mais uma vez, Tássia, obrigada.